Doutrinas do Novo Testamento. O falar em línguas. Atos capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O falar noutras línguas, ou a glossolalia, do grego glossais lalo, era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Esse padrão bíblico para o viver na plenitude do Espírito continua o mesmo para os dias de hoje. O verdadeiro falar em línguas. Primeiro, as línguas como manifestação do Espírito. Falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, isto é, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua, no grego glossa, que nunca aprendeu. Estas línguas podem ser humanas, ou seja, atualmente faladas, ou desconhecidas na terra. Não é uma fala estática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal estática para referir-se ao falar noutras línguas pelo Espírito Santo. Segundo, as línguas como um sinal externo inicial do batismo no Espírito Santo. Falar noutras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem em louvor ou em profecia. Desde o início, Deus vinculou falar noutras línguas ao batismo no Espírito Santo, de modo que os primeiros 120 crentes no dia de Pentecostes e os demais batizados a partir de então tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Desse modo, essa experiência podia ser comprovada quanto a tempo e local de recebimento. No decurso da história da Igreja, sempre que as línguas como sinal foram rejeitadas ou ignoradas, a verdade e a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente suprimidas. Terceiro, as línguas como um dom. Falar noutras línguas também é descrito como um dos dons concedidos ao crente pelo Espírito Santo. Este dom tem dois propósitos principais. O falar noutras línguas seguido de interpretação, também pelo Espírito em culto público, como mensagem verbal à congregação para sua edificação espiritual, e o falar noutras línguas pelo crente para dirigir-se a Deus nas suas devoções particulares, e deste modo edificar sua vida espiritual. Isso significa falar ao nível do Espírito, no caso, o Espírito humano, com o propósito de orar, dar graças ou cantar. Quero fazer aqui um comentário pessoal, que o termo crente usado aqui no texto, assim como nos demais textos que eu leio, não se refere ao povo cristão evangélico, mas sim àquele que crê em Deus, àquele que crê em Jesus de uma forma geral. Outras línguas, porém falsas. O simples fato de alguém falar noutras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas como fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. Somente devemos aceitar as línguas se elas procederem do Espírito Santo, conforme em Atos 2,4. Este fenômeno, segundo o livro de Atos, deve ser espontâneo e o resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido nem ensinado, como, por exemplo, instruir as pessoas a pronunciar sílabas sem nexo. E, infelizmente, isso tem acontecido muito dentro do contexto pentecostal e carismático. O Espírito Santo nos adverte claramente que nestes últimos dias surgirá apostasia dentro da igreja.
sinais e maravilhas operados por Satanás, e também obreiros fraudulentos que fingem ser servos de Deus. Se alguém afirma que fala noutras línguas, mas não é dedicado a Cristo, nem aceita a autoridade das Escrituras e nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra não provém do Espírito de Deus, que é santo.